Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura e reflexão do terceiro abecedário espiritual de Francisco de Osuna. Estamos aqui no 7º tratado. Vamos fazer o capítulo 6º, 7º, 8º, nosso 23º encontro. O capítulo 6º, do esforço necessário para uma batalha, uma luta interior. Assim nos diz Francisco de Osuna. O livro do Deuteronômio apresenta 4 tipos de pessoas que não servem para a batalha, para a luta que queremos travar. Que é a luta espiritual, a luta do recolhimento, né, da vida interior. Quando se aproximar, o livro do Deuteronômio, quando se aproximar o momento do combate, o sacerdote se adiantará para falar ao povo. Ouve, Israel, lhe dirá ele. Ides hoje combater contra os vossos inimigos. Que vossa coragem não desfaleça. Não temais, nem vos perturbeis, nem vos deixeis amedrontar por eles. Porque o Senhor, vosso Deus, marcha convosco, para combater contra os vossos inimigos e para vos dar a vitória. Os oficiais dirão em seguida ao povo: existe alguém entre vós que tenha edificado uma casa e não a tenha ainda inaugurado? Que esse volte para a sua casa. Não suceda que morra no combate e o outro venha a habitar primeiro do que ele em sua casa. Segundo, alguém entre vós que tenha plantado uma vinha e não tenha ainda desfrutado dela, que se volte para sua casa. Não suceda que pereça no combate e outro venha a colher os primeiros frutos. Alguém que tenha desposado uma mulher, terceiro, e não a tenha ainda recebido, que se volte para sua casa. Não suceda que morra no combate e outro a despose. Os oficiais dirão ainda ao povo, quarto tema, alguém medroso de coração tímido, que se volte para sua casa. Não suceda que o coração de seus irmãos desfaleça como o seu. Quando os oficiais tiverem acabado de falar ao povo, serão colocados os chefes das tropas à testa do povo. Isso aqui é tirado do Deuteronômio, capítulo 20, versículos de 2 a 9. Então vamos ver. Os primeiros tipos, né, são os que edificam uma casa e não a usaram. Vamos ver o que significa. São aqueles que entraram na ordem religiosa, são religiosos, na ordem religiosa que eles escolheram, mas não se exercitaram nas coisas pequenas da regra, naquilo que é próprio dos principiantes, que devem conhecer a regra, né, na ordem que entraram. Esses não são adequados para a batalha do recolhimento, porque eles não alcançam perfeição maior, porque desprezam a menor. Então, eles não estão aptos ao recolhimento, à vida contemplativa, a essa aproximação da vida interior, que tem muita exigência. O segundo tipo são os que plantaram uma vinha, mas não recolheram frutos, isto é, os clérigos
que trabalham na vinha da igreja. Porque não compartilham os frutos com os pobres? Porque são avarentos. Não servem para a batalha do recolhimento. Então, esses também não são capazes de chegar a esta vida espiritual. O terceiro tipo são os casados, isto é, os leigos. Não servem para essa batalha de recolhimento, se amam desordenadamente as coisas do mundo. É claro que os leigos podem entrar nesta batalha de recolhimento, mas a inclinação interior jamais pode tender às coisas do mundo, porque as coisas do mundo perecem. É possível, sim, mas tem essa dificuldade para os casados, quando estão apegados a tantas coisas do mundo. O quarto tipo são os medrosos, que temem se exercitarem no recolhimento e lutar contra os maus pensamentos, porque entendem que é impossível ser vitoriosos aí. Se sentem fracos para enfrentar tal desafio, tal luta. Isso lembra uma história que se atribui a São Bernardo. Essa história é interessante. O santo prometeu dar uma mula a um camponês se conseguisse rezar uma oração sem se distrair. Mas este camponês, no meio da prece, começou a pensar se lhe daria a mula com sela e arreios. Contudo, nós não nos apoiamos em apostas. O homem da vida interior não é uma aposta, não é um jogo, mas na fé e na esperança do Senhor, fundamento da nossa fé, que derrotará todos os nossos inimigos. Diz São Gregório, também passagem interessante, que ninguém deve tentar vencer os maus pensamentos com apenas suas próprias forças. É a graça que vai nos ajudar, a graça divina, pois a herança do pecado original atua e precisamos dessa graça divina. Nem o que planta, nem o que rega são importantes, mas Deus que dá o crescimento, a graça. O santo não diz isto para que te desesperes, isso é São Gregório, mas para que, se venceres, atribuas a vitória da sua luta a Deus. Senão uma pessoa cai na arrogância. Alguns querem saber de onde procedem os maus pensamentos. Se vem do demônio, das nossas más inclinações, de se colocar em ocasião ou de alguma outra causa. São Bernardo, também importante, responde que mesmo quem guarda o coração não o sabe, a não ser que receba o dom de discernimento dos espíritos, ou de espíritos. Mas não é necessário saber de onde nos vem o mal, contanto que saibamos que o temos, o mal existe. O que devemos fazer diante do mal é vigiar e orar, para não consentir em algum pecado. É a vigilância constante. Quem pode, entretanto, ver as próprias falhas? Purificai-me das que me são ocultas. Preservai também vosso servo do orgulho. Não domines sobre mim, então serei íntegro e limpo de falta grave. Salmo 18, versículo 13 a 14. Capítulo 7. Acha-se alguma paz. E Santo Agostinho, também interessante, Santo Agostinho.
que a paz é o bem final que se procura na guerra. A paz é algo tão importante e excelente que precisamos da ajuda de Deus para tê-la. Não é uma conquista humana, é uma graça divina. No Salmo diz: vinde admirar as obras do Senhor, os prodígios que ele fez sobre a terra. Reprimiu as guerras em toda a extensão da terra. Partiu os arcos, quebrou as lanças, queimou os escudos. Salmo 45, do versículo 9 a 11. Grande maravilha é que Deus nos ajude a travarmos as lutas que temos até o fim da nossa vida. Viver é lutar. Viver é uma agonia, é uma luta constante. É uma luta que traz desafios e obstáculos, mas é justamente ao enfrentar pela graça, sustentados pela graça, esses desafios e obstáculos, que nós vamos para atingir o objetivo final, a esperança daquilo que nós temos sustentados pela fé. O arco que ele parte é a malícia do demônio, que nos ataca com maus pensamentos. As lanças que quebra são as astúcias que tentam enganar a alma. Os escudos que queima é o fogo com que o Espírito Santo nos queima e purifica. O Senhor promete a paz a quem o procura, que procura o Senhor, tal como diz pelo profeta Jeremias. Sei os desígnios que tenho acerca de vós, diz o Senhor, desígnios de paz e não de aflição, no sentido de vos assegurar um futuro cheio de esperança. Vós me invocareis, vireis, suplicar-me-eis, e eu vos atenderei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Deixar-me-ei achar por vós, diz o Senhor. Farei voltar os vossos cativos, recolher-vos-ei do meio de todos os povos e de todos os lugares, por onde vos dispersei, diz o Senhor, e far-vos-ei voltar ao lugar de onde vos lancei fora. Que no caso é Judá, Jerusalém. Jeremias, capítulo 29, versículo 11 a 14. E junto com a promessa de paz do Senhor, temos de fazer a nossa parte. Ele concede a graça, mas nós temos que dar a resposta para que a graça possa agir em nós. Né? Qual é essa parte nossa? Que é buscar os meios para não consentir nos maus pensamentos. Aos que são excessivamente escrupulosos, aconselho que comam e durmam bem, sem se esgotar com muito trabalho, para que diminuam os escrúpulos. Difíceis são as pessoas escrupulosas, sofrem demais. Muitas vezes elas não são capazes de confiar no verdadeiro perdão de Deus. Às vezes elas confessam, recebem a absolvição dos pecados, mas elas, ao não se fiarem plenamente no perdão concedido, porque Deus perdoa, ao duvidar desse perdão divino, estão sempre em pensamento, pensando que o pecado não foi verdadeiramente perdoado, né? Porque ela tem esse escrúpulo, né, de sempre voltar, né, ao pecado, né? Que foi perdoado, mas como se ela não acreditasse que isso acontecesse. É uma forma meia, vamos dizer, é uma forma de que a pessoa realmente não acreditou no perdão divino que é dado. Ela duvida desse perdão. E vive, então, nesses constantes escrúpulos. Mas o melhor é que obedeçam aos conselhos que recebem de pessoas com critério,
seu confessor, o mestre espiritual. Os que confessam essas pessoas, os confessores, devem dar-lhes como penitência que não possam voltar a confessar do mesmo pecado. Não permitir que repitam as orações, sejam elas bem ou mal rezadas. Será que eu rezei o Pai Nosso direito? Vou rezar de novo. Será que eu fiz essa oração direito? Esse escrúpulo, tem que ser vencido. Dizer que entendem os pecados de que se acusam e não precisa explicá-los mais de uma vez. Bastou a primeira vez, confessou, está confessado. Que esqueçam o que passou. O que passou, passou, está perdoado. Deve-se agir assim com os escrupulosos, o quanto antes, evitando que piorem e deixem de obedecer. É uma pena que se atormentem dessa forma. Capítulo 8. De alguns remédios contra certas tentações. Aos que são muito escrupulosos na confissão, basta um conselho dado por um homem santo. A um dos que veio procurá-lo, ordenou que apenas pensasse na confissão durante o exame de consciência, que deve ser mais ou menos breve de acordo com a situação da pessoa. Aos que se confessam diariamente, ou quase isto, basta o tempo que empregariam para rezar o Salmo Miserere, Salmo 50, 51. Se lembram de algum pecado antes ou depois disso, devem ignorar. Os pecados são perdoados, os pecados lembrados e esquecidos. Se não age assim, o demônio nunca deixará de acusá-los de não terem se confessado bem. É o escrúpulo. Os que temem terem se confessado mal, basta que não omitam aquilo que notadamente a consciência exige. Não devem repetir a confissão e devem ser compelidos a comungarem sem medo. Isso aqui é muito importante para quem se confessa, viu? Se o escrupuloso é religioso, fez votos, da vida religiosa, devem ter cuidado com ele, pois pode cair no desespero. O confessor deve ser firme e cortar qualquer excesso. Aqueles que lutam contra os pensamentos blasfemos ou luxuriosos devem ter certeza que não consentem. Diz São Bernardo, isso aqui é interessante, São Bernardo, que nosso inimigo é fraco. Isso aqui nós temos que tomar consciência, aquilo que São Bernardo fala, tomar consciência disso. O diabo, o inimigo, o demônio, ele não é forte, ele é fraco, diz São Bernardo. Nosso inimigo é fraco. E ele só vence, nosso inimigo só vence naquele que se dá por vencido, o derrotado. De nada vale ao demônio seus sonhos e fantasias, se detestamos o pecado. Outro modo de vencer é menosprezar o demônio, pois é muito soberbo. Deve-se procurar não dar caso a esses pensamentos, já que quanto menos os tivermos em conta, mais fácil será livrar-se deles. Essas coisas não fazem mal à alma, mas a purificam. Quando alguém anda pela rua e vem ao encontro um vendaval cheio de pó, não conseguirá evitá-lo, mas pode fechar os olhos e seguir adiante. Fechar os olhos e ir adiante é o mesmo que perseverar na oração e nas boas obras.
sempre seguir o caminho, nunca parar nos obstáculos, sempre seguir adiante, né? Porque a pessoa não pode parar. É a palavra feia, empacar no meio do caminho, né? Não. Seguir adiante. A gente segue adiante, naqueles momentos de vendavais na nossa vida, perseverando na oração, nas boas obras, não é só oração não, nas boas obras, na caridade. Logo o vento cessa e o pó cai, isto é, logo o demônio se cansa e nos deixa em paz. Peço-te que, quando te vierem pensamentos desordenados à mente, tem muita gente que fala isso, fica preocupado com seus pensamentos desordenados, aquelas tentações, diga a todos eles que não são necessários. Diga a todos eles o quê? Os pensamentos. Diga a todos esses pensamentos que não são necessários, que não irás admiti-los e que voltem para onde vieram. Não quer dizer, não consentir. Vêm os pensamentos vêm. Naquele momento determina, não vou consentir, e continua seguindo. O vendaval está aí, mas continua seguindo. Vai rezar e vai fazer caridade. Essas breves palavras podem te ajudar muito a te livrar dessas tentações. Procura não dialogar ou examiná-los, porque atrapalhará o teu recolhimento. Basta fechar a porta, que são os teus sentidos, e o Senhor virá à tua alma, à tua vida. Não tenhas medo de dizer não. Existe um não no entendimento que é um erro, e um não na vontade que é pecado. Esse tipo de não te afasta de Deus e te traz muitas coisas mundanas. Mas o não que se diz no recolhimento afasta as criaturas que querem entrar pela porta dos sentidos, são 5 sentidos, né? E abre o teu coração para Deus. Os sentidos que nos fazem conhecer através dos sentidos, que nos fazem tomar consciência pelos sentidos. O tato, não sei se eu vou lembrar o 5 agora. O olfato, o ouvido, os olhos. Aí são 5 agora, a memória está falhando. O tato, os olhos, os ouvidos, a boca, né? A boca também. Não, aí já é o tato, né? O paladar. São 5 sentidos. Então, se queres vencer a guerra dos pensamentos, aprende então a dizer não. Dizer não é de muito proveito. Defende-te do demônio que costuma vir quando estás recolhido para quebrar a tua clausura, o teu recolhimento. O coração tem muitas portas e precisa de muitos porteiros que saibam dizer não a tantos que querem entrar nele. Nas coisas do recolhimento, afirma mais quem diz, mais vezes não. Depois nós vamos passar para o 8º tratado. Com que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.